Plano histórico de tarifas de Trump, entenda tudo. Que a gente comenta. Bem-vindo a mais um episódio do Notificação Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais espacial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site. Vambora. Trump boa. anunciou o tarifaço. Tarifaço de Trump. Exato. Vamos lá, esse vídeo aqui, ele tem 10 horas. Hoje a gente tá gravando isso daqui dia 4 de abril. O recado dos mercados, pra quem não sabe o que tá acontecendo, é esse daqui. Tem alguma coisa alocada, tem investimento? Os mercados estão assim. Neste momento, os mercados estão assim. É isso, beleza? Sobra nada. Tá tudo derretendo. Você tá investindo, tá alocado em alguma coisa, você perdeu dinheiro hoje. Hoje 2 tri. Pô. Mudou, né? O mundo mudou. Acabou de mudar. Dia 2 de abril, Sim. o mundo mudou. O Trump chamou de Liberation Day. Pra quem não viu, ele fez um comício, né? Que ele tava com essa tabelona que mostrava as tarifas que ele colocaria nos países, as tarifas de importação. Isso é uma mudança muito grande, assim. Talvez, no livro de história, talvez isso seja a coisa mais marcante da presidência do Trump. A não ser que ele, sei lá, se torne um ditador e tal, mas isso sem Vai, deu o golpe. dúvida vai estar lá, vai estar, tipo, top 3, assim, sem dúvida. Enfim. E aí tem muita gente criticando muito o Trump, né? Muito. A gente vai ser muito xingado por esse episódio. Já Sim. antevendo, assim. Exato. Mas Eu acho que eles têm uma posição favorável a esse tarifaço. E eu também tenho, cara. Eu também tenho. Eu quero ver a ordem liberal sangrando. Não tô nem aí. Eu cansei de fingir que não. antes de você falar, vocês são... Porque o que vem depois é melhor? Não, eu quero ver algo novo. Vambora. Vamos surfar o Cariúga, irmão. Momentos de caos também são momentos de oportunidade, beleza? Uns trampistas loucos, O problema é que a gente tá no Brasil, né? Cercado de idiotas. cara. Tem gente muito boa por trás disso. A gente vai passar pelos argumentos feitos nesse paper aqui, de um dos caras que trabalha na administração do Trump, que é um paper de 40 páginas. Eu não li Que obviamente eu não cheguei nem perto disso, porque eu não me importo o suficiente. ele inteiro. Eu li os 3 primeiros capítulos, que é o sumário executivo, a introdução e os underpinning teóricos, né? Teóricos é foda. Eu não li o resto porque, enfim, eu não sou economista, não, tipo... Eu sou e eu não vou palpitar sobre economia. Saiam daqui. Querem argumentos sólidos a respeito disso? Enche um saco do André pra ele fazer um doc sobre isso daqui. Eu não vou fazer, sai daqui. Eu sei um pouco de economia, mas eu não consigo entender tão a fundo assim o que ele tá falando. Mas o argumento geral é bem compreensível e é bem interessante. Então, antes de você julgar tanto, espera que a gente vai explicar. Mas antes vale a pena a gente falar exatamente o que o Trump fez, né? Então, ele chamou de... Alguém fala pro Nosso passar no fonoaudiólogo pra tratar o sotaque de carioca dele, tá ligado? Carioca não passa credibilidade. Liberation Day, então dia da libertação. E ele falou que eram tarifas recíprocas, o que não é exatamente verdade e a gente vai explicar o que aconteceu, mas enfim. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nessa quarta-feira que vai impor uma tarifa de 10% sobre produtos comprados de outros países, inclusive do Brasil, e tarifas muito mais altas em outros países. Fundamentalmente, a China é o mais interessante, que você consegue ver aqui na tabela. Ele botou uma tarifa de importação adicional de 34%. Então isso soma-se às tarifas que ele e o Joe Biden, e a gente vai falar sobre isso também, o fato que essa política econômica não é só maluquice do Trump, porque ele já estava fazendo coisas dessa natureza no último mandato dele e o Joe Biden continuou. Ele só falou que ia taxar todo mundo a campanha inteira. As pessoas estão assustadas por quê? Exatamente. Não, sério. O que o Trump está fazendo que é diferente daquilo que ele prometeu durante a campanha? Me fala. Fala aí. O quê? Absolutamente nada. É exatamente o que ele defendeu, que ele prometeu, ele está executando. Ele está cumprindo exatamente o que ele prometeu. America First, é isso. Então, enfim. Mas o fato é, cara... A questão é... Os países se prepararam para isso. O Brasil, o que o governo do país está fazendo para se preparar o Brasil ao novo cenário? Querendo ou não, a América sobretaxando a China vai fuder com o mercado chinês. Vai. O Brasil poderia se aproveitar dessa oportunidade, sabe? É que a América, você vai com os chinês? Pô,
Vamos tentar fazer um acordo aqui de livre comércio entre América e Brasil e pá. O Trump que colocou... No fim do dia, o Trump, ele faz o seguinte, a estratégia dele tá desenhada, tá claro, todo mundo que tá acompanhando já viu. Ele vem com uma proposta absurda. Toma aqui, proposta absurda. Pá! O governo que ele tá atacando se assusta. Ele volta, não, vamos fazer isso daqui, vamos negociar. Tá no livrinho de vendas do Trump, da década de 80. Ele só tá fazendo a mesma coisa que ele ensinou todo mundo a fazer. Apresenta uma proposta absurda, que recebe uma contraproposta e negocia-se. E é isso, e entra no acordo e pronto. É isso, o Brasil poderia vir aqui. Trump, beleza, vamos fazer um acordo de livre comércio entre Brasil e Estados Unidos? Não quer livre comércio? Então vamos fazer um acordo aqui que fica bom pra todo mundo, sabe? É isso. Vamos fazer um bom acordo aqui. O Brasil tira uma vantagem, a América tira uma vantagem. Pronto. Não é que tá se assustando. Pra China exportar pros Estados Unidos agora vai ficar difícil. Então, por exemplo, ele também determinou cobrança de tarifas adicionais a um grupo de países que, segundo ele, tem sido injusto com os Estados Unidos, incluindo rivais, como a China, né? E aliados, como a União Europeia e o Japão. Então... Trump, da forma bem trumpista dele, estamos sendo muito gentis, somos pessoas muito gentis. Nós vamos cobrar aproximadamente metade daquilo que nos cobram. As tarifas não serão completamente recíprocas. Então, enfim, vale a pena a gente... Gentil. Beleza, mas que diabo de número é esse, né, que ele colocou aqui? Que é tarifas cobradas dos Estados Unidos. Aí tem a China, 67%, União Europeia, 39%, Vietnã, 90%. Aí se você vai lá pro Brasil, tá 10%. Aí você fica, ué... Brasil? Eduardo Bolsonaro, o que você fez? Sabe? Exato. Eu sempre duvidei e ele entregou tudo. Mas isso aqui não é literalmente as tarifas cobradas, tá? As tarifas cobradas são menores, então... Aqui tem um vídeo desse Money and Macro que eu vou... Esse cara é tipo um economista PhD na Holanda, ele é muito bom. E eu vou usar o vídeo dele porque ele colocou uns gráficos interessantes, assim. Mas... Ele... tem uma parte que ele mostra exatamente como são as tarifas que a China cobra dos Estados Unidos. Deixa eu pegar aqui direitinho, porque o vídeo dele é muito longo, infelizmente eu não posso tocar nenhum pedaço, senão o YouTube vai bloquear. Pô, amigão, calma lá, né? O YouTube é uma várzea. Aqui, exatamente, tá logo depois. As tarifas que a China cobra dos Estados Unidos hoje estão na casa de 20%, ou seja, um número muito mais baixo do que o Trump botou na tabela dele. Porque isso aqui não é a tarifa, isso é basicamente a porcentagem do déficit... Pelo amor de Deus, né? O Carlos Bolsonaro não tem input nenhum nisso daqui. Abaixa a bolinha, né? Déficit comercial dividido pelas exportações dos Estados Unidos, entendeu? Então, o déficit na balança comercial é tipo, você tem dois países, então eu sou o Brasil e o Antônio é a Argentina. Tem as minhas exportações, né, que é quanto o Antônio tá comprando de mim, e tem as minhas importações da Argentina, que é quanto eu tô comprando da Argentina. Se você tá importando mais do que você tá exportando... Não, eu sei que é uma piada, mas vai que, né? Você tem um déficit na balança comercial. Então, isso aqui é o tamanho desse déficit dividido pela quantidade de exportação que os Estados Unidos faz para aquele país. Então, por isso que tem certos países que estão muito altos aqui. Então, o Vietnã... É natural que o Vietnã vai estar muito alto, porque o Vietnã não compra quase nada dos Estados Unidos, porque é um país pobre, não tem muito o que comprar. E por que comprar dos Estados Unidos? Ele pode comprar da China, que tá ali do lado, vai ser muito mais barato e tal, enfim. Só que, por outro lado, os Estados Unidos compram muito do Vietnã, né? Porque... O Vietnã é um tigre asiático, né? Talvez o maior dele. O Vietnã é um país imenso, né? Subvalorizado, assim. Sim. Então, por isso que tá um número tão alto. E essa foi a conta que foi usada pra fazer isso. O Trump colocou metade desse número como a tarifa adicional. A parte mais divertida dessas tarifas e dessa política do Trump é você ver esquerdista defendendo o livre comércio. Lula falando de protecionismo. O Lula. Que os Estados Unidos vai cobrar, mas se é adicional não varia conforme o país, né? Então, no caso do Brasil, não é o caso. E, cara, isso tá causando um rebuliço imenso tipo, no comentário econômico global e nos mercados, né? Então... O pessoal acho que não sei se ficou tão claro, mas a questão é a balança comercial entre o Brasil e os Estados Unidos é bastante equilibrada. Sim, a gente vai mostrar A isso gente vai aqui. mostrar tintim por tintim, mas a gente acabou se safando por isso. Que os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial, né? A nossa economia são bastante amarradas, a gente depende deles pra coisas muitíssimo básicas. Então, e a gente não tem tanto pra oferecer, assim, né? E aí, no delta das coisas, o Brasil acaba que não vai ser o alvo principal. Apesar do Brasil ser muito protecionista, né? Sim, o alvo principal é primeiramente a China e segundamente os tigres asiáticos, assim, que é o Vietnã, Taiwan, tem também países menores, por exemplo, Camboja, que tá 97%. Camboja não sei como é que tá a situação econômica, tem o Sri Lanka, Bangladesh também, tá com umas tarifas bem altas. Até o Paquistão, né? Que tem outsourcing da Nike, esse tipo de coisa texto. A Índia tá bastante alta também, Coreia do Sul, né? Então, galera, aquilo que o pessoal aprende na aula de geografia sobre, primeiro teve o dragão asiático, que foi a China, aí depois vieram os tigres asiáticos, e até muito do que a gente falava desse canal, que, cara, essa é a oportunidade dos tempos, né? Cara, o Brasil deveria surfar essa onda e virar, tipo, um Já não bastaria tarifar o iPhone custar um... Cara, o bagulho é o seguinte. O Brasil
Se nós tivéssemos, vamos lá, pessoas capacitadas trabalhando no governo do Lula, né? Oh, nossa, pessoas inteligentes trabalhando no governo federal. Oh, que sonho. A gente já estaria se preparando desde 2020 para uma mudança de ventos na política externa, sabe? Vamos reindustrializar o Brasil, vamos tornar o Brasil um país atrativo para investimento externo e atrativo para investimento interno. Vamos tornar o Brasil um país que o brasileiro queira empreender. Vamos simplificar os nossos impostos, simplificar, nem abaixar. Nossa, nem quero isso. Vamos só simplificar os nossos impostos, tornar tudo mais fácil. Industrializar o Nordeste, vamos preparar a casinha aqui para caso surja uma oportunidade boa, a gente se aproveite, mas caso não surja, pelo menos a gente já se industrializou. Não, a gente já tá industrializado. Olha, o Brasil voltou a ter indústria. Agora a gente produz pra caralho internamente e pra fora também pode exportar. Aí, imagina, vamos lá, pensamento de longo prazo. Olha aqui, é pensamento de longo prazo. Não é nem ser engenheiro de obra pronta. Vai que o Trump volta, ou vai que algum republicano volta com papo de protecionismo, de dar continuidade à guerra tarifária contra a China, à guerra comercial contra a China, e surge uma oportunidade pro Brasil, sei lá, tomar o lugar da China. Assim, bem malandro. Tirei vantagem. É bom se preparar. O México fez isso. O tanto que o México vai ganhar de dinheiro agora. Nossa senhora. Não é brincadeira. O México... Cara, o México pode se ver em uma posição de talvez tatear, vislumbrar a possibilidade de se tornar um país de primeiro mundo. Não tô nem zoando, tô falando sério agora. Se o Trump vai sair, tá dando cabo na globalização, tá falando pau no cu da China, o México vai se aproveitar disso. O México tem mão de obra barata, tem uma indústria no norte. México isla clave. Tigre sul-americano, uma coisa parecida, né? Acabou. Essa oportunidade passou já. Passou faz tempo. Deu pra aproveitar por uns 30 anos e o Brasil não aproveitou. Em solidariedade à América do Sul, ninguém aproveitou também, né? Mas... Só o México, basicamente. Mas aí o México, enfim, tem um lugar especial lá no arranjo O México se aproveitou nos últimos 20 anos. americano, mas acabou. A Ásia vai dar uma assentada agora, né? Exatamente. Mas enfim, então, cara, basicamente, tipo... Aqui a Folha tá colocando no gráfico deles as tarifas recíprocas anunciadas. Então você vê aqui Camboja, Vietnã, Sri Lanka, Bangladesh, Tailândia, China, Indonésia, Taiwan, sabe? Todos os países asiáticos aqui em cima. E tem a Suíça, mas a Suíça é uma economia relativamente pequena. O Paquistão, Índia, Coreia do Sul, Japão, você vê. Tipo, a lista, o topo é tudo asiático. Suíça tá ali porque o suíço tem uns bens de altíssimo valor agregado que só ele consegue produzir, né? Exato. Aí esse cara, Rolex vai ficar mais caro agora. Exato. Nos Estados Unidos. A União Europeia tá bem alto também, né? Pra quem era um aliado. Quem safou foi o Reino Unido, é um país que safou bastante, foi só com 10%. Israel, 33%? Meu Deus, que isso? Não tinha visto. E o Canadá e o México ficaram fora dessa conta porque o Trump tá lidando diretamente com A ele. Austrália também, né? Engraçado. Aí a Anglosfera, o Império Britânico vai ser remodelado. Sim. Eu acho Como assim? O 52º estado americano tá recebendo meter-lhe a taxa? Eu não sabia disso. Que é bem interessante, porque isso é uma coisa que tá comentada no... Como assim os Estados Unidos tá taxando a sua capital? Eu não entendi. Existe paralelo histórico na história de uma nação sobretaxar a sua capital? Eu não lembro disso, cara. Nossa, que estranho, que curioso. na discussão Corajoso. esse paper aqui, tipo, a relação dos Estados Unidos com os aliados mais próximos deles, a ideia é mudar isso, entendeu? Então faz sentido a anglosfera tá com tarifas baixas. Porra, é o império dos mares, né? Vai voltar a ser. Mas eu achei engraçado Taiwan ser tão punida, né? Os Estados Unidos dependem pra cacete de Taiwan. Sim. É aquilo, a balança favorece Taiwan. Mas é não competitivo, né? Eu não sei se a ideia agora é importar também essa indústria de chips pros Estados Unidos. Esse, pra mim, é um dos pontos. Tipo assim, agora vai cobrar mais dinheiro do Paquistão, porque a bola da Nike é costurada lá. Foda-se isso, entendeu? Honestamente. Isso, acho que qualquer um consegue enxergar que, beleza, você tira 20 centavos do preço da bola de futebol, mas o Paquistão parasita todo o sistema industrial americano, assim, né? Abaixa os empregos, etc. Agora, Taiwan, mano. Taiwan é um objetivo estratégico. Será que os Estados Unidos tá batendo em retirada essa Então, questão? mas parte da estratégia dessas tarifas é você bota as tarifas muito altas, você deixa bem claro, ó, eu tô falando sério, bastante sério. Aí, ó. Tipo, mas você vai causar uma recessão mundial, você vai fazer com que Acabei de falar. Vai causar uma recessão mundial. Foda. Eu vi uma análise de Forchan, olha que maravilha, de que o Trump tá fazendo isso de forma de proposital, tá falando com os mercados pra talvez conseguir renegociar sua própria dívida.
É isso. Que o mercado de ações derreta e tal. Tipo, mano, eu não tô nem aí. Então, Tu falou sério. você... Mais sério de todos. Então negocie comigo, né? Então, isso também tá explicado, a ideia é isso dar certas negociações bilaterais específicas em certos países, com objetivos que não são meramente diminuir as tarifas, né? Parece que isso... Parece não, né? Isso claramente tem um enfoque cambial, né? Então, da natureza do preço do dólar perante as outras moedas muito forte. Mas enfim, vale a pena falar que a China também retaliou. Então, mais 34% de tarifas sobre importações dos Estados Unidos numa escalada de guerra comercial. É o mínimo. Então, cara... O Oceano Pacífico vai ficar mais pacífico mesmo, né? Vai ter... Mas uma análise de For Sure que eu vi no Twitter. E vamos ser honestos. Ô, rapaziada, parei, calma lá, né? O que você vê no For Sure, 3, 4 dias depois, está sendo veiculado na mídia tradicional. Beleza? É ridículo quão mais rápido esse tipo de papo surge lá e depois vira mainstream. Vai ter menos navio indo de lá pra cá. A Califórnia vai dar uma brochada também, né? Sim. Isso, jogar de novo, virar os olhos. Os Estados Unidos, por que pareça, né? Tava olhando pro Pacífico há uns 60 anos já, talvez, assim. Desde o boom lá do Japão, eu acho, nos anos 70. O For Sure manda nas mídias, cara. Porque as pessoas simplesmente jogam informações muito pesadas. Gente no mundo todo joga informações muito pesadas lá no For Sure por causa do anonimato e vai embora, tá ligado? E joga pros cachorros e vai embora. Estados Unidos tem um olhar mais voltado pro Oriente, por incrível que pareça. A gente não associa isso. Cara, você jogar de novo o foco da atenção pro Atlântico é um shift na política americana também. É fazer a Califórnia se tornar menos atraente. Exato. E falando sobre o Brasil especificamente, o Lula falou que ele tá se armando pra retaliação tarifaço, mas a ideia é fazer negociação. Provavelmente, o Brasil nem precisa fazer tanta negociação assim. Abriu as pernas. Entendeu bem, bro. Porque esses 10% foram relativamente pouco, né? Aí, enfim, aqui tem muita coisa que o Lula falou. O Lula tá falando, o Brasil não se curva pra nenhuma bandeira que não é verde e amarela e etc. Ah, Lula, cala a boca, né? Que é um discurso engraçado, assim. Não, e o Geraldo Alckmin virou... Disse o cara que teve o arregaçado pela Bolívia. É. Porra, não fode, né? Patrono do livre comércio agora, né? Na verdade, uma galera, né? Sim. Uma boa parte do campo da esquerda mais moderada agora tá defendendo um mundo sem fronteiras pro comércio. O que é engraçado, Porque é bem né? engraçado, né? Porque a esquerda meio que virou o campo conservador, né? A esquerda quer conservar o status quo velho e a direita tá tipo, mano... Não, e eles estão tipo, não, cara, livre comércio... Porque a esquerda meio que virou o campo conservador, né? A esquerda quer conservar o status quo velho e a direita tá tipo, mano... Não, e eles estão tipo... Isso é incrível. Por isso que é tão legal ser direitista. Porque os conservadores viraram a chave. Tipo, quem é conservador agora é esquerdista. A direita revolucionária. Não, cara, livre comércio gera riqueza. É a forma mais otimizada de você enriquecer o mundo. É através de, cara, taxação muito baixa. Não é legal ser status. Não é legal ser sistema. Legal é ser antissistema. Legal ser oposição. Esse discurso é bem... Ele tem uma aplicação política bem esotérico, né? Tipo, você tá defendendo o livre mercado num contexto Hoje, contra a cultura é ser direitista. bem específico da coisa, não faz o menor sentido. Por que o Geraldo Alckmin projeta isso para as relações Brasil e Estados Unidos em termos de importação e exportação, mas não projeta isso internamente, entendeu? Pois é, não faz o menor sentido. Não faz o menor Que ele é um filho da... sentido. Mas aqui é o mapa da relação comercial econômica entre o Brasil e os Estados Unidos. Esse gráfico ficou bem interessante. Então, de novo, dado que a lógica é toda de balanço comercial, você tem... Inimigo da globalização tipou R$10. Fado. Maior da produção industrial passa pelos portos da China. Seria algo preocupante se estes portos fossem destruídos com mísseis acoplados a ar. Imagina o estrago na economia global. Pare de ter boas ideias, cara. Pare de ter boas ideias. Pô, que isso, velho? Pare de ter boas ideias. Que isso? Nossa, imagina que sonho. as exportações do Brasil, então o que os Estados Unidos vende, o que o Brasil vende lá nos Estados Unidos, as importações. Não, ia ser bem chato. Que o Brasil compra dos americanos. O total é praticamente igual, né? Então, as exportações brasileiras totalizam 40 bilhões de dólares, que é muito para a economia do Brasil, e não é tanto assim para os americanos, e as importações é 40 bilhões de dólares. Não é nada pros americanos. Basicamente, a diferença é só de 300 milhões, então é tipo... Cara, é menos de 1%, é tipo 0,1% quase essa diferença aqui, né? É, bem mais. Das minhas contas. Não, é 1% na verdade. Então, esse é o motivo pelo qual a tarifa do Brasil ficou baixa, e você vê, o tipo de coisa que o Brasil exporta é óleo bruto, que é literalmente petróleo não refinado, ele tá exportando para lá para refinar, produtos semi-acabados de ferro ou aço. Então o Brasil tem uma produção de ferro ou aço, e aço, né? Muito grande, aí de novo exporta pra lá, meio que uma matéria-prima. A aeronave... Eu realmente achei que o Trump ia taxar... Ia fazer essa retaliação tarifária de acordo... Eu sou um animal, né? De acordo com a taxa que cada país coloca sobre os produtos americanos, não baseado no desequilíbrio da balança comercial, tipo... Porque isso pra mim não faz sentido. Não faz sentido pra mim. Você meter taxa de acordo com o desequilíbrio da balança comercial, tipo... Tá, ok, mas... As suas partes, que é bem interessante pra você ver como a Embraer é uma potência global, assim, no setor de aviação. Você tem lá nos Estados Unidos, você faz um voozinho de cidade média pra cidade média, é Embraer, mano. E eles reconhecem, falam que talvez seja um dos melhores fabricantes do mundo e o que tem melhor certificação de segurança, provavelmente. As aeronaves mais seguras do mundo, de pequeno
Pequeno porte, né? Exato. Café não torrado, então da mesma forma que a gente exporta o petróleo bruto, a gente exporta o café bruto também, né? Isso aí, Só que é bem mais fácil você fazer uma fábrica de torrar café do que uma porra numa refinaria. Isso até é aquele clichê nacionalista, né? Sabe qual é o país que ganha mais dinheiro com café no mundo? Itália. Na Alemanha. E não tem um só pé de café lá. Mas é porque a gente joga pra Alemanha também, e a Alemanha é bizarro fazendo café solúvel. E a Alemanha basicamente exporta café solúvel pro mundo inteiro, assim. É. E o nosso café é uma bosta. E ferro gusa, que enfim, eu cheguei a ver. O café brasileiro não é tão bom assim, cara. O melhor café é o colombiano. Cara, até nisso a gente perdeu. Tinha uma época que eu sabia o que exatamente significava, mas é tipo meio que um subproduto. É um ferro fervido, pô. Meio frito lá, ferro frito. E os produtos que o Brasil importa motores e máquinas não elétricos, ou seja, coisas fundamentais para a industrialização do próprio Brasil. Óleos e combustível de petróleo, ou seja, a gente exporta o petróleo bruto e importa ele refinado. Aeronaves também, né? Quando a aeronave é grande... Quando a aeronave é grande, você tem que comprar da Boeing, né? Gás natural, que é bem interessante. Gás natural, pra quem não sabe, não serve só pra energia, serve também como produto primário pra indústria química, que é tipo plástico. Plástico é uma coisa muito, muito óbvia, mas tem muitas outras coisas de produto químico que usa gás natural. Fertilizante também usa gás natural. É verdade. O Brasil tem potencial bem interessante pra gás natural na Bacia de Campos. E a Bacia de Santos, eu acho também. Só que é subaproveitado. E também tem a questão boliviana, né? Que era o projeto... Então, legal que a gente exporta 0 itens processados. O que é isso daqui, por acaso? Aeronaves de suas partes. A gente exporta produto processado também. Imperialista do Brasil pra sugar os recursos da Bolívia, mas o Evo Morales nacionalizou e o Lula não boicotou em nada, né? Só Obrigado, Embraer. Cara, mano, a Embraer é maravilhosa. deixou o gasoduto virar Bolívia. Exato. E polímero de etileno, que é uma matéria-prima aí de indústria química também, não sei exatamente o que é. Enfim, Prático, sei lá. fato é, esses 10% de tarifa vão afetar a economia do Brasil? Vão, mas no grand scheme of things, relativamente pouco, sabe? É bastante pouco. Porque não é como se tudo fosse ficar 10% mais caro pro Brasil, não é exatamente assim que funciona, sabe? Significa, você vai comprar um pouco menos dos Estados Unidos, então você vai substituir um pouco desses motores, tipo, não é nem isso, na real, é tipo, ao invés de você vender tudo 10% mais caro, sabe? Tipo, não, ao invés de você vender tanto nos Estados Unidos, Produto processado que a gente exporta é o Jorge Santos. você vai vender um pouco menos pros Ele é bem Estados processado. Unidos, vai começar a vender um pouco mais pra Europa, pra China, sei lá. Esses 10% não são integralmente pagos pelo exportador brasileiro, sabe? Pode ser um incentivo pra gente refinar mais petróleo nacionalmente, tem implicações diversas, assim. É aquela parada que você sempre fala, pessoal. Os economistas, os comentaristas de economia têm muita certeza, né? Isso é porque a economia é um sistema quase infinitamente complexo, né? Cada consumidor é um agente econômico. Porra, pra você prever, assim, com tanta precisão os efeitos de uma medida complexa, assim, como tarifato do Trump, é foda, né? Não dá pra saber. Por isso que eu me controlo pra falar de economia. Primeiro, porque eu não me sinto seguro pra falar de economia, que faz muito tempo que eu não estudo economia de forma séria. Muito tempo que eu tô formado. Eu simplesmente sou preguiçoso, eu sou encostado do caralho. Então eu simplesmente só falo de economia quando eu vou escrever roteiros pro canal principal. Aqui no canal secundário, eu fujo de economia como o Diabo Foge da Cruz, eu fujo de economia na live, no news, quando eu vou fazer lá. Eu fujo de economia no Twitter, porque, mano, é minha área de formação, então eu não quero falar merda, beleza? Então, quando se trata de economia, eu escolho não palpitar, beleza? Porque é minha área de formação, então eu quero que se f... Eu dou alguns palpites aqui, mas eu evito, porque eu não quero eu não quero ter dor de cabeça, beleza? Eu sou um péssimo economista. Saber como é que o Brasil vai... Exato. E aí vale a pena a gente entrar exatamente o que motivou o Trump a fazer. Eu só falo de economia quando eu tenho absoluta certeza daquilo que eu tô falando. E, tipo, quando eu falo absoluta certeza, eu não quero errar. Então, é isso. Porque a economia é uma área de muita análise. Você vai fazer a sua análise. Tirando premissas basilares, cada pessoa vai ter uma análise diferente, sabe? Você pode juntar 10 economistas liberais de uma sala e esses 10 vão se espancar se você começar a falar de câmbio. Ninguém vai concordar em p*** nenhuma. Economia, irmão, é complexo. Ninguém concorda com nada. Fazer isso, né? Porque se você entra no Twitter, você vai ver muita gente falando, nossa, isso foi um gol contra, foi uma coisa muito burra, Trump burro. foi absurdo e tal, o Trump é verdadeiramente um idiota, um retardado e tal. Cara, não é o caso. E aí pra isso tem esse vídeo aqui, que eu só vou mostrar os gráficos, tá? Mas ele é muito bom, se você souber inglês, vale a pena ver o canal desse cara, ele é muito bom mesmo. Ele é um economista, PhD, né, doutor, acho que ele é professor universitário também lá na Holanda, e ele em si, eu vou mostrar a cara dele, acho que o nome dele é Yuri Schasfurt, então um cara bem holandês, assim, pela cara dele dá pra ver. Eu fenótipo. Ele é um cara meio centro-esquerda e ele é entusiasta de política industrial. Pra quem não sabe, política industrial significa intervenção da economia pra incentivar a indústria, sabe? Ou seja, ele como economista gosta desse tipo de coisa do Trump, mas ele... Tipo, os objetivos dele são um pouco diferentes. Ele acha que política industrial é uma coisa mais de bem-estar social e etc. Ele acredita em, tipo, modern monetary theory, sabe? Então ele não é, tipo, um economista clássico, mas ele é de esquerda, tipo, claramente, assim. Não é muito, mas ele é de esquerda. E mongol e aí, também. Ele é europeu, né? Exato, ele é europeu. E aí ele fez esse vídeo explicando por que elas fazem sentido e claro que ele tem algumas críticas no final que eu achei elas bastante válidas. Mas o que resume a estratégia era o gráfico que eu tava mostrando, que é esse aqui. Esse gráfico, ele mostra a porcentagem do valor adicionado através de indústria, né, através de manufatura, como porcentagem da economia americana. Então, só pra você entender, o que é VA, né, o que é Value Add? É o seguinte, se eu compro R$5 de polvilho, R$5 de queijo, tipo, eu compro R$10 em matéria-prima de pão de queijo, eu faço pão de queijo, eu vendo por R$20, eu tive, tipo, custos de R$10, sabe?
e eu vendi por 20 reais, quer dizer que eu adicionei 10 reais de valor. Isso significa value add. E manufacturing é especificamente o value add gerado por manufatura, né? Que é a indústria Que é o- propriamente dita. Por excelência, Exato. quem adiciona valor, né? E aí aqui, esse gráfico mostra como que, na década de 50, do PIB americano, o value add industrial era quase 30% do PIB, então era muito alto. Só que isso foi decaindo, até que hoje ele tá em cerca de 10%, e o Trump, mas não só ele, muitas pessoas, acham que isso é uma coisa horrível do ponto de vista... Ah, sim, entre as ciências, a economia é a ciência em que as pessoas discordam, mas elas são civilizadas. Beleza? Você vai assistir um debate entre um economista marxista e um economista da escola austríaca, dois esquizofrênicos, dois heterodoxos. Será civilizado. Beleza? Porque os princípios são quase sempre os mesmos, sabe? A base da economia, tipo, eles acabam concordando em tipo, todo mundo entende a teoria de todo mundo entende a metodologia de todo mundo. Então, é um debate civilizado. Então, por isso que você não vê briga de economista no Twitter com regularidade. Você vai ver briga de maluco que fala que é economista, não fala que é economista, mas fala de economia, mas não é economista, tipo o Elias Jabbour. Ele não é economista. Ele é um geógrafo. Ele trabalha com geografia. Então, ele se exalta um monte de vezes, mas, tipo, é isso. estratégico. Pega aquele, o palhaço lá eu esqueci, é um canal de um careca. Não, Meio que global, assim. Então não tem como você ser um hegemon tendo a sua indústria sendo uma merda, basicamente. E aí tem esse gráfico aqui que mostra como que a China é a superpotência global de manufacturing, né, de indústria. Então, de toda a indústria global, a China gera 30% e os Estados Ô, Roncaglia, você vê ele atacando outros economistas? Não. Quando ele vai bater no Fernando Urich, ou batia, né? Ele batia no Fernando Urich no fato do Fernando Urich ser um administrador. Ele não é um economista. O Fernando Urich, ele é formado em administração. Ele não é economista. Unidos gera só 16%. O Roncaglia batia nele, porque ele não era economista, ele não se via como igual. Então metade da capacidade industrial. Que é bizarro, né? E o Japão, que era a grande promessa dos anos 70 também, hoje em dia é Ficou um pouco 5%, pra é trás. basicamente relevante. A Alemanha, que é o capitão econômico da União Europeia inteira, tem 4%. Então, Exato. isso realmente coloca o mundo em perspectiva e meio que tá apontando agora é a compreensão do emprego da manufatura nacional como mais do que um fardo, né? É um fardo pro meio ambiente, é um fardo pra, sei lá, qualidade de vida, é um fardo porque esses empregos são sujos, são manuais, né? Muitas vezes, isso é horrível. Essa é a política Reaganite, né? Neoliberal lá, tipo, cara, só pega esses empregos, você procura a mão de obra mais barata possível, o lugar mais fudido possível, e aí você joga pra lá. E a gente fica só com o headquarters da empresa aqui, só fazendo açãozinha pra lá, açãozinha pra cá, MNEzinho pra lá, MNEzinho pra lá, pra cá. E a economia agora vai ser financiarizada. A economia pelo mundo agora ela é limpa, ela é só white collar. Exato. E a gente não precisa mais dessa bosta. Deixa isso pro Paquistão, pro Vietnã, pra China. Isso é sujo, isso é feio, eu não gosto. Exato. Só que E deu merda. Fazer esse outsourcing de produção industrial para o terceiro mundo gerou a China. Deu merda. Financiarizar a economia foi um desastre pra todo mundo e o Brasil financiarizou a economia. Brasil, a gente nem tinha indústria, a gente já financiarizou a nossa economia. Aqui isso é muito ruim por dois motivos. Primeiro, numa guerra, você precisa de base industrial, porque são as fábricas normais que você converte ela em fábrica de produção militar, né? Então, É nesse momento que a economia sai de cena e entra a política, sabe? Quando você só analisa economia, faz todo sentido do mundo. Vantagens comparativas. Aquele país produz algo muito bem, então a gente vai negociar com ele. É basicamente como a economia funciona hoje, com tarifas, né? Todos os países são protecionistas em certo grau, mas ainda assim a nossa economia, você está comprando dos países que produzem, que geram a palavra, que geram insumos da forma mais otimizada possível. Sei lá, você vai comprar borracha natural do sudeste asiático. Você vai comprar cobre do Chile. Aí você monta tudo isso na China, porque é tudo mais barato. A China já tem a fábrica, então ele só traz a borracha de um país. O custo de transporte, o custo de navio é muito baixo, então é mais fácil você produzir tudo na China, levando insumos para lá, do que você produzir tudo no Chile, ou produzir tudo no Camboja, ou produzir tudo no Brasil. Economicamente falando, faz todo sentido. Economicamente falando, faz todo sentido o Brasil apenas exportar commodities e fornecer serviços, e sequer ter indústria. Economicamente falando, faz todo sentido.
sabe? Algumas coisas a gente pode produzir aqui muito bem, sabe? Pode. Hoje, depois de muita intervenção estatal e muito investimento do Estado, a gente consegue ser uma das potências na produção de aviões. Mas se não houvesse essa intervenção, a gente não teria Embraer. Se a gente não tivesse essa intervenção, talvez a gente tivesse a Embrapa, beleza? Porque o Brasil tem tem muita terra, então em algum momento alguém ia querer tornar essa terra útil para alguma coisa. Então, no fim do dia, economicamente falando, faz todo sentido você terceirizar esse tipo de produção a países de terceiro mundo, porque ela é mais barato de produzir do que aqui. Mas não dá, né? Não dá. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Não dá. Porque agora a gente tá vendo um mundo que tá ficando cada vez mais instável, mais perigoso, e não dá pra deixar nossa indústria na China. E o Brasil faz isso. É que o Brasil é um anão diplomático, a gente vai ser comido vivo por potências, logo logo. Logo logo a gente vai ser comido vivo por potências que vão querer ter pra si um monopólio de vários recursos naturais que o Brasil tem. Sabe aquele papo velho? Broche gay que falavam pra você quando você era criança que ai, no futuro vão querer tomar a água do Brasil. Cara, eu sempre achei ridículo, mas não necessariamente vão querer a nossa água, mas vão querer os recursos que a gente não tá metendo a mão por burocracia. Burocracia idiota. Vai chegar em algum momento em que a gente vai precisar estatizar empresas estrangeiras aqui no Brasil. A gente vai ter que. E a gente vai precisar de uma forças armadas bem poderosas e bombas nucleares para impedir algum tipo de retaliação mais efetiva. É a realidade. A gente vai ter que impor a nossa vontade contra os nossos vizinhos. A gente não tem exército, a gente não tem soberania sobre o nosso território, a gente não tem nada. O Brasil é fraco. O Brasil é muito fraco. É foda. A gente tá cheio de ONG. Eu tô gripado, desculpa. A gente tá cheio de ONG na Amazônia fazendo análise de terreno, sabe? Catalogando os nossos recursos. A gente tá cheio de ONG catalogando os nossos recursos na Amazônia. Porra! Por enquanto eles estão catalogando. Por enquanto. Mundial, famosamente, os Estados Unidos era a maior potência industrial do mundo, e eles transformaram todas as fábricas do Henry Ford e o cacete de produzir um carro pra produzir tanque, pra produzir avião, sabe? E o vice-versa. A Alemanha, ao fim da Segunda Guerra Mundial, parou de produzir Panzer pra produzir Fusca, entendeu? Então, indústria militar e indústria civil, elas têm algum grau de convertibilidade, né? Pô, indústria alimentícia. Caralho, todo soldado precisa de supplies, então as coisas todas vão sendo direcionadas pros esforços de guerra. Nesse momento que o mundo tá... Cara, o destino pra Ongueiro, pra mim, é um só, cara. Desculpa, vai ofender alguém, mas Ongueiro, pra mim... You'll take my life, but I'll take yours too! É isso. ficando muito mais tenso, e aí ninguém pode negar, direita ou esquerda, cara, é bom você não ser pego com a calça riada. Então os Estados Unidos tá fazendo esse momento de introversão, em parte também por um cagaço, assim, de que, cara, a China seria um monstro. Já é o maior exército do mundo em contingente de tropa por larguíssima margem, assim. Sim. É ridículo, né? Exato, e os americanos são tipo, mas por enquanto as nossas forças armadas são mais fortes que as deles, porque a gente gasta muito mais. Só que, tipo, pô, no caso de que a gente tem que entrar numa guerra total e converter nossa economia inteira em guerra, a gente tá ferrado, porque eles têm literalmente o dobro da capacidade industrial do que os Estados Unidos têm, sabe? Exato, e hoje em dia o comportamento chinês, enfim, eles têm uma visão, eu até assumiria que o pessoal a China tem um olhar mais... Eu não sei até onde esse exército chinês é tão poderoso assim. Eles têm o maior exército do mundo, verdade. Mas enquanto os americanos passaram os últimos 60 anos em guerra, os últimos 80 anos em guerra, sabe? Constante quase. Só Afeganistão foram 20 anos. Os chineses não. Qual que é a efetividade real do exército chinês? Qual será? Ninguém sabe. Eles nunca foram colocados à prova. Qual que é a efetividade qual que é a efetividade das estratégias, da doutrina militar dos chineses? Pô, eles não conseguiram conquistar uma ilha de merda na sua costa? Sabe? A estratégia militar chinesa principal é mandar ondas e mais ondas e mais ondas de soldados morrer. Uau! Sei lá, eu acho que o exército chinês é um dragão de papel, sabe? É um tigre de papel. Eu não compro a ideia de que, nossa, é um exército extremamente poderoso. Eu não sei.
introvertido do que o americano, né? Tem aquela coisa lá Oriental. da oriental de estabilidade interna, hierarquia e prosperidade, tem muito a ver com tédio, né? Com as coisas não... Mas a China, ela vai lá e ela pega lá um navio cargueiro e faz uma ilha artificial na costa das Filipinas, entendeu? Ela tá fazendo o cerco dela e ela tem uma visão talvez não pro mundo, mas Pra Ásia. Pra Ásia, definitivamente. Numa missão da ONU no Sudão, eles foram bem inefetivos. Mas essas missões são muito pequenas pra testar. Isso está acontecendo agora, entendeu? Então os Estados Unidos olha por esse lado, óbvio que se a gente tiver que chegar nos finalmente, cara, a gente tá mal, entendeu? Vai sair bem atrasado, mas tem uma condição social também, Exato, entendeu? exatamente. Que eu acho que é por onde o holandês acaba chegando, né? Porque ele é um cara de bem-estar social. Sim. E a verdade é que tá ficando muito mais claro, na Europa tá 10 vezes mais claro, o pessoal, e esse debate só não chegou lá porque eles têm preocupações climáticas muito profundas, né, e vigorosas, mas uma sociedade financiarizada é uma merda pra quem é pobre, pra quem é pobre e classe média, né? Exato. Ela é ruim boa pra ou pra quem é lumpen total, né, absorvendo um pouco aqui de... Eu vou fazer uma análise bem marxista agora, entendeu? Cara, os meios econômicos, eles constroem a sociedade. Se você tem uma sociedade que ela é industrial, pô, beleza, tudo bem, tem lá o conceito de exploração, não sei o que o marxista diria, mas, pô, tem uma certa dignidade que é conferida ao trabalhador fabril, que nos anos 60 os caras consideravam, inclusive, que a revolução não poderia nem mais ser feita pelo operário fabril. Exato, de tão digno que a vida do cara funcionário industrial ficou, né? Exato, e esse talvez seja o Por isso que eles abraçaram todo tipo de bizarrice nos últimos anos pra tentar fazer algum tipo de revolução. ápice do bem-estar europeu até, né? São os anos de ouro da social-democracia na União Europeia, são anos 60 e anos 70 dessas economias que eram profundamente industrializadas também. Tem algo análogo nos Estados Unidos que acontece, né? Justamente por isso que quebra também, é porque, caralho, os salários estavam altos demais. Os trabalhadores sindicalizados lá nos Estados Unidos estavam conseguindo ter pra eles uma condição de vida que, cara, frustrava até as perspectivas de lucro, assim, do empresariado. O neoliberalismo é meio que uma resposta ao stagflation, né, americano, Sim. que muito tinha a ver também com essas condições que eram fenomenais para trabalhadores de fábrica no primeiro mundo. Aí tudo bem, tem essa ruptura, o neoliberalismo, os empregos vão pra casa do cacete, agora ou você trabalha num banco, ou você trabalha no setor de serviços, ou você não trabalha, né? Exato. Basicamente. E aí gera um mal-estar social absurdo. Absurdo. Ele tá sendo visto no mundo inteiro. O negócio da droga lá, esqueci o nome. Os opiáceos. A crise de opiáceos dos Estados Unidos, o senso assim, meio de decadência, degeneração, geração TikTok. É aquilo, você vai trabalhar a vida inteira como garçom, aí vai ter um moleque que vai fazer um TikTok dançando e vai ganhar mais dinheiro que você vai ganhar a sua vida inteira em um ano, sabe? Então Exato. Isso é brutal. Isso é brutal. essa sociedade financiarizada ela é meio absurda, ela é meio que uma burguesia. Uma burguesia eu não tô falando no sentido como se fosse algo ruim, mas é meio que ela sem limites. O mundo é o The world is your oyster, assim, e o país sofre, sabe? Exato. E tudo isso tem argumentos. Aí, beleza, isso é a motivação. E tipo, legal, como que eu sei, eu não tô julgando eles. Como que a gente resolve uma situação dessa no Brasil? A gente... Caralho. Vamos lá, teve um moleque aqui nos comentários que tava querendo abrir uma fábrica. Qual que foi a minha recomendação pra ele? Ir pro Paraguai. E ele mandou outro donate falando. Várias pessoas que ele conversou falaram pra ele fazer a mesma coisa. Você tem noção que o moleque, ele quer abrir uma fábrica? Uma fábrica, sabe? Gerar produtos com valor agregado. E ele vai pro Paraguai. Porque não dá pra você empreender nesse tipo de negócio aqui no Brasil. É muito caro, muita regulação, muita tributação, muita lei trabalhista. No Paraguai não tem isso. Então vai pro Paraguai. Emprega o paraguaio e você vai gerar produtos com valor agregado dentro do Paraguai, porque aqui não dá. Aqui não dá. Tipo, os negócios que eu tenho ideia de abrir, nenhum deles gera um valor agregado muito grande não, cara. Gera dinheiro, mas valor agregado, sabe? Zero. Valeu, Detox de islamofobia tipo R$10. Pardo, uma ideia para lidar com os mohamedes na Europa. Únicas mesquitas permitidas são as subordinadas à Embaixada Saudita. Os saudos são dinheiristas. Cagam para asterisco, famoso de Viti e Impera. Uma boa. Regulação de mesquita é uma ideia que eu acabei de defender. Muito boa, gostei. Regulação de mesquita seria uma forma de solucionar parte do problema. Donate aqui que não tá querendo aparecer. Deixa eu printar ele aqui. Aqui. O Brasil é um país muito engraçado. Nós exportamos materiais brutos e matéria-prima e o ápice da tecnologia para voos domésticos ao mesmo tempo. Viva o Brasil. Viva o Bastir, irmão. Que uma loucura. The world is your oyster, assim, e o país sofre, sabe? Exato. E sim, cara, só se gera valor agregado fora do Brasil. Sabe, tem um vídeo maravilhoso que saiu uns dias atrás. Acho que viralizou. Esse vídeo é lindo. Eu acreditava que as bikes iam ficar elétricas. E eu resolvi fazer a bike de aço nióbio. Fiz um projeto para fazer a bike inteira no Brasil. Do zero. Peguei a galera da Embraer, a nossa fábrica era em São José dos Campos. Fazer a bike 100% no Brasil, eu pagava muito mais imposto, cerca de 80% de imposto. E se eu fizesse a bike inteira na China e montasse na Zona Franca de Manaus, eu pagava zero.
E a parte tributária Esse é o seu país, pô. Esse é o seu país. Esse é o seu país. Beleza? Primeiro a gente tem que resolver esse problema. Prioridade. Matar vagabundo, acabar com 88. Segundo, resolver isso daqui. é tão complicada e tão mal feita que no final, para eu ser competitivo no mercado, o único jeito, quando eu passasse de um determinado volume, era fazer na China e montar na Zona Franca de Manaus. Pra fabricar aqui em São Paulo, em São José, eu tinha que fazer na China, mandar um nióbio para a China, fazer o tubo, Tem o custo de transporte. mandar para a Zona Franca, fingir Porto que de fazia... Santos. Então não gero emprego, não gero tecnologia e também não pago imposto. Eu resolvi, eu acredito. E desistiu da ideia. Pronto, é isso aí. Esse é o Brasil, pô. Então não há incentivos para você operar nada dentro de território nacional. Nada que gere valor agregado. Nada. É isso, irmão. Aqui o Brasil é um país para você estudar, virar funça, fazer TikTok. É isso. Não dá. Cara, é um lamaçal. O Brasil é um lamaçal. Enquanto o mundo está se movimentando em direção a isolacionismo e reindustrialização. O governo Lula, ninguém sabe o que está fazendo exatamente. O que de fato o governo Lula está fazendo? Eu falo aqui para vocês. O Lula está preocupado com o herdeiro. Tá mesmo? O que de verdade o governo Lula está fazendo agora? Ninguém sabe. Ninguém sabe qual é o projeto do governo Lula. 3º ano de mandato. O que foi feito até agora? Ninguém sabe. Eu não sei. Você sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe, cara. Imposto. É isso. A única coisa que a gente sabe é que o governo Lula está taxando, sobretaxando, taxa. Tá, pra quê? Pra encher o caixa? Pra fazer o quê, Lula? Ninguém sabe! Ninguém sabe! Cara! Velho. Ninguém sabe, cara. Cara. Aí, legal, bacana. O governo não faz nada, mas a oposição tá apresentando uma proposta pra combater o governo Lula. Não, a gente tá falando de anistia. A prioridade do bolsonarismo é anistia. Anistia? A grande luta, a grande guerra política é a anistia? É importante mesmo. Eu não tô preso. Nem vocês que estão vendo no chat, nem vocês que estão assistindo o vídeo. A prioridade é anistia, cara? É sério? Anistia? Pô, velho. Complicado, cara. O que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Porra, velho. Foda. E tudo isso tem argumentos... Aí, beleza, isso é a motivação. Mas quais são os argumentos econômicos específicos para o que o Trump tá fazendo, né? Que é o que esse homem aqui explica nesse papel. Aqui não tem nem nome dele, não botou o nome dele no papel. Estou Mas enfim, curioso. no vídeo do holandês ele mostra certinho quem são os caras por trás. São esses dois homens aqui. Esse cara é o Secretary of Treasury do Trump, que é tipo o ministro da economia, ministro da fazenda e tal, né? Do tesouro. E esse cara aqui é um dos assessores dele, que foi quem escreveu esse paper que explica exatamente a motivação por trás. E a ideia, basicamente, é a seguinte. Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos teve dois sistemas globais de comércio internacional bem diferentes. Aí deixa eu voltar aqui pro gráfico, que ele explica tudo direitinho. Foi primeiro o sistema de Bretton Woods e depois a ordem neoliberal, né? Aí no sistema de Bretton Woods, como que funcionava assim, o comércio internacional? Basicamente, você tinha... O dólar ia ser a moeda reserva. A oposição não faz nada. O governo não faz nada. A gente é um não país. Nós vivemos em um não país. Beleza, rapaziada? Cara,
Eu sei que sempre que você fala isso, soa meio idiota, meio gay, meio millennial. Mas talvez, só talvez, nós estejamos vivendo em um momento importante. Talvez. Não vou me afobar, não vou... Talvez nós estamos passando por um momento histórico. Talvez. Pode ser que dê feijoada até o final do ano todos esses projetos do Trump e nada aconteça mesmo. E a ordem liberal se mantenha firme e forte. Mas se esse for o início do fim e o nascimento de algo novo, talvez a gente deveria estar pelo menos se preocupando um pouquinho com o que está acontecendo. Sabe? Tá, sei lá, fazendo algo. Sabe? Vislumbrando a possibilidade de talvez algo mudar. Mas nada, nada tá sendo feito. A gente tá preocupado com a eleição ano que vem. Caiado. Felipe Neto. Marçal, governador. Anistia. Eu tô ficando velho. Valeu, Jimmy Neutron. Valeu pelos 10 anos. Jimmy Milton tipou R$10. Paulo, que acha da reforma tributária? Cocô, que vai centralizar os impostos da União para ela depois repassar para os estados e assim para os municípios. Acha que vai funcionar? Não, essa precisa ser revogada. É isso, a gente tá com essa bomba agora pra desarmar. Que vai estourar na nossa cara logo logo. A gente precisa revogar essa bosta. Tipo, restaurar o teto de gastos. Meu Deus do céu, cara. Caralho, a gente tá tão fodido. Então todos os países iam lastrear a moeda deles em dólar e o dólar seria lastreado em ouro. E isso para facilitar o comércio internacional e etc. E aí, tudo bem. E aí, o que isso criou? Isso fez com que o dólar fosse a moeda de reserva, né? Isso é um conceito econômico bem importante para você entender o que exatamente está acontecendo agora com o negócio Não quero nem falar dessa reforma tributária. Nossa, mas essa reforma, cara. Essa reforma, velho. do Trump. Que é o seguinte, pra sua economia, você como um país menor, sabe? Menos industrial, menos rico, potencialmente mais instável. Pra sua economia ser um pouco mais estável, você, em geral, é bom você lastrear a sua moeda em alguma coisa. No século XIX, XVIII, etc., você lastreava em ouro. Só que o ouro tem várias desvantagens, porque ouro é literalmente a porra de um bem físico, tem custos logísticos associados, ouro tem uma oferta muito difícil de você aumentar, é muito caro de você aumentar e tal. E aí, Por isso que é ideal. depois da Segunda Guerra Mundial, resolveram lastrear no dólar e os Estados Unidos eram responsáveis pelo ouro. Mas o que acontece quando uma moeda é reserva? A demanda por ela fica muito mais alta do que ela seria se fosse meramente uma moeda normal. Então, por exemplo, o único motivo... E a demanda por moeda é o que determina o valor dela, sabe? Então, quando você tem o câmbio, você vê, um dólar vale R$6, né? Isso tem a ver com a demanda de dólar e a demanda de real. Então, como todos os mercados eles funcionam assim por oferta e demanda, você chega no preço. Então, por exemplo, numa moeda normal, que é o caso do real, só tem um motivo pelo qual um país que não é o Brasil gostaria de ter reais, né? Demanda real. Para comprar bens brasileiros que são vendidos em reais. Simples. Então, o que determina o preço do real é quando os países exteriores ao Brasil... O que determina o preço do real como câmbio, né? É quando os países exteriores ao Brasil querem comprar reais para comprar os bens brasileiros produzidos em reais. Então a balança comercial, que era aquilo que a gente estava falando mais cedo, né? Que é esse gráfico aqui, ele é muito importante para determinar o preço de moedas que não são a moeda reserva. E aí o que acontece? Se o real ele tá produzindo muitos bens extremamente bons, eficientes, etc., que tá gerando uma demanda muito alta, muitos outros países vão querer comprar real, aí o preço do real vai subir, e quando o preço do real começar a subir muito, vai ficar mais caro para os países comprarem esses bens. A queda do padrão ouro acabou com o Ocidente? Não, o Ocidente, the West has fallen na Primeira Guerra Mundial, beleza. A queda do padrão ouro ajudou. Brasileiros, e aí, no final das contas, vai ter um certo equilíbrio, que dificilmente o preço do real, o Brasil, nesse cenário hipotético, produziria bens tão bons assim, a ponto de, mesmo com o real subindo muito, ainda ser benéfico economicamente. Então você tem essa relação entre a balança comercial de um país e o preço da moeda. E isso é relacionado aos bens que o país produz, bens e serviços, né? Mas comércio internacional é majoritariamente bens mesmo. Que esse país produz e vende no mercado internacional. Só que o dólar, sendo uma moeda reserva, tem outros motivos pelo qual o país demandaria. Você demanda ele pra... Desculpa, mas vocês lembram qual que foi a grande oposição da oposição à reforma da Previdência? Isso aqui foi o máximo que eles fizeram. Estabilizar a sua economia, sabe? Você demanda ele para estabilizar o seu setor financeiro também, e você demanda os títulos do Tesouro Americano para esses fins também. Eu não sou economista, eu não consigo entrar muito bem no detalhe de porquê isso, mas
É isso. É basicamente isso. Então, os outros países que não são os Estados Unidos têm a demanda pelo dólar que não está relacionada aos bens que eles querem comprar dos Estados Unidos, né? Então, o que acontece? Na prática, o dólar ele fica muito mais caro do que ele seria se... Daria pra restaurar algo parecido com o padrão ouro usando Bitcoin? Nossa, a dificuldade pra você restaurar um certo padrão ouro é tão incomensurável que... O único fator que influenciasse o dólar fosse Sei lá, exploda o mercado, exploda a nossa economia global atual. a produção econômica americana. E a consequência é que os produtos que os Estados Unidos produzem domesticamente ficam muito caros para serem comprados no exterior. E aí o que acontece é que, cada vez menos, a indústria americana fica menos competitiva e ela diminui como relevância do PIB, em contrapartida, os setores que aumentam são setores financeiros, né? Porque, afinal de contas, o mercado global, ele não quer comprar produtos americanos, ele quer comprar um produto financeiro americano, o dólar, literalmente, e outros serviços, e ter acesso ao sistema financeiro americano, que é o maior do mundo, mais estável, etc. Então esse é o fundamento econômico de por que setores financeiros são beneficiados enquanto o setor industrial é preterido. E no vídeo do Yori Shashwat e nesse paper aqui, ele faz o argumento de que o Bretton Woods começou com esse sistema, mas ele era limitado mais aos aliados dos Estados Unidos, ainda tinha lastra, ouro, etc. É o contexto de reconstrução dos aliados americanos na Segunda Guerra Mundial. Então, o plano Marshall, na Europa Ocidental e o plano alguma coisa no Japão, que eu não lembro o nome. Sim. E aí, na ordem neoliberal, basicamente as mudanças são, o dólar parou de ser lastrado no ouro, então aumentou mais ainda a capacidade dos Estados Unidos de imprimir dólar. Mas pra deixar bem claro, o dólar parou de ser lastrado em ouro, mas todo o comércio internacional continua sendo lastrado em dólar. Então o que aconteceu foi, os Estados Unidos começou a ter a capacidade de imprimir ouro, sabe? Literalmente. E exportar a inflação. E ao invés do sistema ser limitado só aos aliados americanos, que é basicamente a Europa Ocidental e o Japão, né? Nessa época aqui, começou a ser pro mundo inteiro. Então incluiu a China, incluiu os outros países asiáticos, entendeu? Incluiu o Brasil, a América Latina, incluiu a África, incluiu a Europa Oriental também. O mundo. A globalização. E aí a demanda pelo dólar só continua aumentando muito. E é isso, né? Os Estados Unidos ele tem duas formas de conseguir riqueza para comprar produtos exteriores ao país dele. Ou você produz algo e vende, né? Que é oneroso, afinal de contas você tem que produzir a coisa, então você só imprime ouro e fala aqui, ó, toma ouro na sua mão, ouro fake, né? Dólar, e me dá os seus produtos. Isso foi acontecendo e a consequência é que a indústria americana foi sendo destruída. Aí nesse paper, esse cara ainda faz uma... Enfim, eu não consegui traduzir pra português, tá? Mas eu não vou ficar mostrando. O Trump, cara, é impressionante. O balanço agora que a gente tem na América é o Trump, ele não quer. Ele não quer que o dólar deixe de ser a moeda do mundo, porque isso é muito poder. Mas por outro, ele tá tentando balancear. É realmente, sabe? Puta merda. Só esperando pra ver as consequências. Eu não faço ideia do que vai acontecer nos próximos meses. Anos, eu não sei. Eu não consigo nem fazer suposições educadas aqui. Eu não faço a menor ideia. Mostrando muito. Mas ele faz um argumento que eu achei interessante, que eu nunca tinha ouvido falar isso, que é tipo o mundo de Triffin. Esse Triffin é tipo um economista belga, que ele tava falando sobre o que faz um país deixar de ter a moeda reserva, né? Então, quais são os benefícios e desvantagens de você ter a moeda reserva e o que faz um país deixar de ter. E parece que uma moeda reserva, ela tem esse efeito de distorcionário da economia, mas quanto maior a economia do país que possui a moeda reserva perante o resto do mundo, menos desestabilizador esse efeito é, entendeu? Então, nessa época aqui do Bretton Woods, a economia dos Estados Unidos, tipo, a economia dos Estados Unidos logo depois da Segunda Guerra Mundial era 40% da economia global. Só que agora é cada vez menor, né? Então aqui você consegue ver a economia industrial é 16% e o PIB geral dos Estados Unidos é tipo 20 e poucos por cento. Não aqui. No alto da minha ignorância também. Bitcoin é uma das saídas. Apesar do preço da Bitcoin sim estar linkada ao dólar. É inegável. Eu vou ver argumentos aí falando, não. Então isso faz com que os efeitos E isso não é uma dica de investimento. O CVM vai... de você ter uma reserva fiquem cada vez maiores, e se ficar pequeno o suficiente, você gera um problema, que é a demanda pela sua moeda. Ela também é relacionada à demanda pelos títulos da sua dívida. E se a demanda pelo título da sua dívida ficar tão grande, mas tão grande, e a sua economia ficar cada vez menor, uma hora ou outra, o nego só vai ficar tipo, cara, ferrou. Esse cara nunca vai conseguir me pagar de volta. E aí, no estalar de dedos, a sua moeda deixa de ser a moeda reserva e a sua economia vai pro caralho. A cama de gato, né? Você vai estar... O medo das pessoas de você não conseguir honrar o teu compromisso vai fazer você não honrar o seu compromisso. Exatamente. No estalar de dedos. E aí você perde a sua moeda e o seu país basicamente vai à bancarrota e você se ferra muito, além de depois de décadas e décadas da sua indústria sendo destruída pela natureza, pelo simples fato que você consegue imprimir ouro, cara. Se você consegue imprimir ouro, por que você faria qualquer porra, sabe? Por que você teria uma indústria? É uma tentação muito grande, né? Aquelas coisas meio de... É quase bíblica, né? Imagina, você tem... uma parada meio... Exato, né? Tipo, tudo que você encosta vira ouro. Aí você para de conseguir se alimentar e morre, né? Exatamente. Tem algumas histórias do Remidas até consegue se safar, né? Exato. Na original, na real. Então, o plano do... E aí, o que esse cara aqui... Cara, deixa eu pegar o nome dele, né? Deixa eu ver se ele fala aqui no começo do vídeo. Esse mano carequinha aqui. Talvez ele fale só no... Enfim, a gente vai ficar o careca, né? Tem o careca... Ele não assinou através da instituição lá dele, Hudson Bay Capital. O carequinha do Hudson Bay Capital. Exato. Igual no nosso clássico show, né? Tem um careca e um barbudo aqui. A gente tem um careca e um cara que não é barbudo, né? Mas... Igual eu. Não, ele assinou aqui. Stephen Miran, né? Ele é um Senior Strategist dessa Hudson Bay Capital e ele é um PhD em Economics from Harvard University, né? Então é aquela história, né? Nossa, o Trump é um retardado, né? Tipo, valeu. A política econômica dele tá sendo feita por um PhD de economia em Harvard, um cara que é Chief Strategist de uma coisa de mercado financeiro, e ele tá literalmente repensando o sistema econômico mundial baseado numa análise econômica e etc. Então, tipo, cara, é isso, né? Cara, não é feito por retardado. Com certeza. Mas, cara, a gente sempre fala isso, o pessoal que trata o Trump como um burro, como um tosco, cara, já foi, entendeu? Sim. Puta, em 2025 não dá mais pra meter essa. E, tipo...
Você pode falar isso pro painho. Pô, eu acho também que, para as pessoas conseguirem entender o que tá acontecendo, tem que partir da premissa de que, cara, globalização não foi boa pros Estados Unidos, via de regra, assim. Exato, ela Gerou- foi boa pra... Foi ótima. Foi. Não dá pra falar que não foi boa. Foi ótima. Eles ficaram muito ricos por causa disso. Mas a conta tá Pra chegando. alguns setores dos Estados Unidos e ruim pra outros, sabe? Não, tipo, mas pros Estados Unidos como... Tipo, a globalização foi incrível enquanto o mundo não tinha a capacidade industrial americana. Sabe, até, sei lá, meados da década de 80. Aí fudeu. Aí, declínio. Aí você viu o Rust Belt se tornar Rust apenas. ente político, não foi boa. Então- O mundo ficou mais multipolar. Agora existem rivais geopolíticos à altura. Você abriu essa armadilha, essa cama de gato da dívida, agora tá espaça pelo mundo todo. Enquanto você canibaliza o teu próprio potencial econômico. Porra, é aquilo. Tudo bem, quebrou. Não, entre 70 e 2000 não. Entre 45 a 80 foi ótimo. Entre 70 e 2000 foi bom, mas já tava dando sinais de declínio agora. Puta que pariu. A estagnação dos anos 70, você gerou riqueza a nível global, como nunca. Mas assim, você pode falar, pro mundo talvez, pro Então, mundo foi bom. Mas o argumento é que, tipo, o sistema de Bretton Woods ele funcionou muito bem pra enriquecer os aliados dos Estados Unidos. Sim. Então, isso fortaleceu meio que a aliança / império americano. Só que na ordem neoliberal, você fortaleceu principalmente a China, É. que virou um rival, né? Então, literalmente, antes as pessoas tinham uma ideia. Free market, Inclusive, nem agora que eu olhei o gráfico, foi literalmente isso. Foi exatamente o que eu descrevi. e depois free politics. Então, a China, primeiro, ela se tornaria um país liberal economicamente, depois se tornaria um país liberal politicamente, e um país liberal politicamente tem a tendência de ser aliado dos Estados Unidos. Só que isso não aconteceu. Eu acho que também um pouco dessa... Enfim, o Nixon tava certo em abrir a China, mas meio que muito do consenso neoliberal foi baseado naquela máxima do Reagan, que é the freer the market, the freer the people. Então os Estados Unidos vai, através desses meios econômicos, vai introduzir o país na ordem neoliberal, e aí, naturalmente, esse país vai se tornar uma democracia liberal. Aí eles descobriram que não, esses países não precisam ter valores liberais para tocar uma economia de mercado. A China hoje, eles têm uma economia nacional socialista, rapaziada, em que o Estado não dirige diretamente os negócios das empresas privadas, mas o Estado é o maior parceiro dessas empresas, sabe? Eles têm voz ali, mas eles não atuam diretamente. Não é o Xi Jinping metendo o bedelho na operação da BYD, não é assim que a banda toca. Não, a BYD faz o que ela quer, mas o Estado chinês está lá, sempre observando. Aliado dos Estados Unidos. Tese falha, né? Não Isso não aconteceu. Você criou só um monstro, você criou a China, que é, cara, free markets Tem gente do partido dentro de toda grande empresa, exatamente. absurdamente, só que, cara, a burguesia é toda subjugada pela mão de aço da classe política. Você tem uma liberdade econômica dirigida por um partido comunista. Isso é, assim, se você falasse o que a China viria a ser lá pros republicanos dos anos 80, cara, eles ficariam extremamente assustados. Falaram, tipo, como assim? Isso é a possível? gente criou uma hiper-União Soviética. Exato. E tantos outros países que são mais bizarros. Que funciona é sustentável. Uma população mais educada, uma população mais dócil que a Rússia. Eles criaram realmente a hiper-União Soviética. Mas ainda, enfim, Camboja, Vietnã, Paquistão, nenhum desses países ficou. The people never got freedom, sabe? E eles só enriqueceram pra agora eles são vozes antagonísticas dos Estados Unidos. Cara, naturalmente, a tensão mundial sobe e os países vão sair dessa. A ordem neoliberal é uma anomalia. Era pra mim, inclusive, um gesto de bondade dos Estados Unidos. E hoje em dia ficou colocado. Mas isso era considerado como bondade mesmo na época, sabe? Então. É porque as leituras de neoliberalismo no Brasil são todas muito pautadas pela UERJ, né? Então, tipo, os caras nunca vão assumir isso. Porque o Brasil só não conseguiu aproveitar a parada, entendeu? Os Estados Unidos fez um sistema que é tipo, se você quiser ficar rico, só tá aqui, beabá. Faz Assim, igual o só- Japão tá exato, fazendo. exato. E aí todo mundo na Ásia fez, ninguém na América Latina fez, e aí o nego na Oeste, ai meu Deus! Para de falar a verdade. Para de jogar a realidade. Eu já tô mal. Eu não quero, não aguento mais. Eu tô doente, eu tô gripado. Esse choque de realidade aqui, condensado em poucas frases, me agrediu de tal forma que eu não consigo descrever pra vocês. É porque as leituras de neoliberalismo no Brasil são todas muito pautadas pela UERJ, né? Então, tipo, os caras nunca vão assumir isso. Porque o Brasil só não conseguiu aproveitar a parada, entendeu? Os Estados É meia-noite e 58 de uma sexta-feira. Eu tô gripado. Unidos fez um sistema que é tipo, se você quiser ficar rico, só tá aqui, beabá. Faz Assim, igual é o só- Japão tá exato, fazendo. exato. E aí todo mundo na Ásia fez, ninguém na América Latina fez, e aí o nego na Oeste, ai meu Deus! Eles só trouxeram pressão, mas hoje em dia ficou mais que, cara, eu acho que o diagnóstico final é o neoliberalismo foi boa vontade americana. E o status das tarifas, antes do tarifato de Trump, era justamente esse. Os Estados Unidos tinha uma balança comercial, ele era bondoso em termos de tarifa. Ele era mais taxado do que ele taxava. Por quê? Porque ele era o grande proponente dessa ordem neoliberal, que é um projeto que, galera, vamos repensar, não deu certo, sabe? Exatamente. E, enfim, e aí a ideia, na verdade, do Stephen Miran é como que a gente consegue reindustrializar e manter a moeda reserva. Que é ele quer ter o melhor dos dois mundos, que vai ser uma coisa muito difícil, mas ele tá tendo. Eu acho impossível. Eu acho isso impossível, velho. Eu realmente acho isso impossível. É um milagre? Vai ser um milagre? Tentando, pelo menos, né? Entre as duas coisas,
é uma escolha difícil, né? Porque se você não se reindustrializar, você vai perder uma guerra garantidamente. E talvez você eventualmente perca o... Provavelmente, na verdade, você eventualmente vai perder a sua moeda de reserva. Se você se reindustrializar, você garantidamente perde a moeda de reserva, você perde a capacidade de imprimir ouro, que é um fardo muito grande também. E aí o Stephen Miller que tá tentando equilibrar os dois pra manter. E ele literalmente fala disso no paper. Então ele fala, tipo, cara, tem um narrow path, né? Tem um caminho bem estreito que a gente consegue manter as duas coisas. E é isso que a gente tá tentando fazer. E a ideia dele é, tipo, primeiro, você faz essas tarifas altas, bem altas, pra mostrar que você é sério, que é isso aqui. Depois, você começa a renegociar com seus principais parceiros comerciais, mas a coisa que você tá negociando não é pra ele abaixar a tarifa. Sim, ele abaixar as tarifas dele, mas o mais importante é ele valorizar a moeda dele perante a sua, entendeu? Então, você quer diminuir esse efeito negativo do dólar ser uma moeda muito cara e acaba destruindo a base industrial dos Estados Unidos, que é isso aqui que a gente consegue ver, pra tornar a indústria americana mais competitiva globalmente. E também, nos países que são mais próximos dos Estados Unidos, que ele considera, tipo, aliados. Isso aqui era o sistema que o Yuri Shaftsworth fez relacionado ao sistema de Bretton Woods. Você tinha os aliados, os países neutros e os comunistas, né? Aí, na ordem neoliberal, isso você basicamente não tinha antagonistas, tipo, todo mundo podia participar. Só que no sistema novo, ele colocou como vassalos, países neutros e inimigos. Que é o seguinte, os inimigos eles vão estar excluídos do sistema. Os países neutros, você vai negociando, etc, blá, blá. Só que os vassalos, eles vão ser meio que obrigados a pagar pela defesa dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos... Eu acho muito engraçado tá como vassalo do Reino Unido, porque é exatamente isso que eles são. Garante a segurança física mesmo, literalmente, né? Da Europa, e do Japão, e da Coreia do Sul, de Taiwan, e das Filipinas, e vários aliados. Agora você vai ter que pagar um pouquinho, porque a gente tá meio fudido, a gente... Pay up, que é o negócio do Trump. E aí, cara, a gente tem que ver, eu acho que o Yuri Shaftsworth nesse vídeo ele faz uma crítica justa, que é o seguinte, cara, se você vai começar a cobrar por proteger os seus aliados, talvez não teria sido a melhor coisa do mundo você ficar antagonizando eles pra caralho, né? Porque eles vão ficar meio tipo, cara, será que eu posso mesmo confiar em você? Porque os Estados Unidos meio que stab o Canadá in the back, né? E tem uma má fé no geral já com o Trump, ele adotar essa postura. Porque, tipo assim, o holandês colocou a Europa como neutra. A Europa deveria ser vassalo, né? Exato, sempre foi, entendeu? Tudo bem que agora o Reino Unido fora da União Europeia tá procurando um mercado comum, uma via de escape pra economia deles, aí, pô, naturalmente vai ser mais fácil absorver. Mas ele colocou a Europa como neutro justamente por causa disso aqui, né? Que é a tarifa que o Trump deu pra Europa foi muito mais alta do que a do Reino Unido, né? Então... As pessoas subestimam um pouco a Europa também, né? O PIB combinado de todos os membros é parelho à China e dos Estados Unidos. Sim. Né? Então... Não, e a Europa continua sendo um país envolvido. O capital humano é de pontaça, a indústria de ponta lá também. Só que esse modelo não é novidade. Esse é um modelo aplicado no contexto das duas guerras mundiais, né? Sim. Isso é literalmente, voltamos ao século XIX. E a minha principal resistência... Voltamos ao século XIX. Só essa frase já faz o professor Rock ter espasmos. Ele começa a se debater, tá ligado? Alguém tem que salvar ele porque ele tá infartando. Essas narrativas de Terceira Guerra Mundial, eu sempre achei que era coisa de retardado, de cara que é nossa, esse cara tem fetiche em fim do mundo, né? Era tipo a versão de direita do cara que tem essa tendência autodestrutiva. O cara da esquerda ele caía no mundo debaixo d'água em 2000. Não, ele não falou isso. Ele sabe que isso está acontecendo, mas ele tá em estado de negação. E 50, e o cara da direita era mais apocalipse nuclear, assim, geralmente ele sonhava com o mundo todo em chamas, sendo explodido por bombas nucleares. Mas... Cara, no arranjo neoliberal não é possível. Ele sentiu a dor no ovo depois dela. Muito interdependentes. Era uma teia econômica muito complexa. Como é que os Estados Unidos vai entrar em guerra com a China se os dois... Um depende pra caralho do outro, cara, entendeu? eu vi uma estatística no Twitter que parece que 97% dos antibióticos consumidos nos Estados Unidos são produzidos na China. 97%. Entendeu? Você vai entrar em guerra, aí o seu antibiótico vai pro caralho e todo soldado seu que for ferido vai morrer, basicamente, né? É, tipo isso, assim. E, enfim, toda a tecnologia americana tava sendo empregada na China, todo o capital americano. Tipo, isso vai ser tudo nacionalizado da noite pro dia, os caras vão ter condição de operar. Os Estados Unidos depende pra... Que debate, irmão. Eu reagi a um vídeo do Rock, dele falando do fim da civilização ocidental. Ele está desesperado com essa mudança abrupta da geopolítica mundial. Cacete, um bando de quinquilharia, um bando de eletrodoméstico merda. Ele tá desesperado com o fim da ordem liberal, tá ligado? Ele tá em estado de negação. Inútil produzido na China, mas que o americano tá acostumado a ter. Uma máquina de pretzel, máquina de espremer laranja, um monte de merda. Assim. Você vai parar de ter da noite pro dia. Então o mundo tava muito conectado pra ele ter conflitos de grandes proporções. O único tipo de conflito que dava pra ter era os Estados Unidos nessas cruzadas civilizatórias. Né? Vamos no Afeganistão, é um país completamente associado. Vamos no Iraque. O Iraque é um país que é um produto e que era relevante para os Estados Unidos na época, foi lá, foi abençoado. Né? Enfim, o Obama, na Líbia agora, a gente vai transformar agora que o Oriente Médio tá todo integrado, nós temos nossos aliados, agora vai tudo virar democracia aqui. Primavera Árabe, deposição do Gaddafi. Tudo deu errado. Tudo deu errado. Sucesso. E era só esse tipo de guerra que podia acontecer. Nesse sistema, dá pra ter guerra de verdade. O que é preocupante também. Eu não tô falando isso com a menor alegria, eu tô dando. Eu não me importo mais porque o Brasil não vai pra guerra. Nós somos irrelevantes demais pra entrar em qualquer tipo de conflito. Olha, Brasil, sabe onde o Brasil está nessa categoria? Inimigo, neutro ou vassalo? Vassalo. Porque é só os americanos deram um tapinha na cara do painho que ele abaixa a calça e vira a bunda pros americanos e vai fazer o que for necessário pra manter as bombas deles miradas pra outro lugar, não pro Brasil. O Brasil é vassalo, claramente ele é vassalo, nem neutro, ninguém vai se dar o trabalho de negociar com a gente. Nós somos vassalos, que bosta. Puta que pariu, jogou fora
Uma oportunidade de ouro. Por razão agora por isso. Sim. Mas se mantivesse o sistema neoliberal, a China conseguiria fazer guerra, os Estados Unidos não, né? O que é ruim pra eles. Então, enfim, Então, pessoal, eu recomendo fortemente que vocês, se vocês souberem inglês, mas agora o YouTube tá traduzindo, né, pelo que eu entendo. Então, recomendo fortemente que assistam um vídeo desse cara aqui, ele é muito bom. E é isso, ele não é um trumpista, muito longe de ser. Se vocês forem economistas e tal, leiam esse paper aqui, tá? Porque é literalmente o Stephen Miran, que é um cara que trabalha no governo Agora eu vou ter que ler essa. do Trump. Tem que dar o link, né, pessoa? Ninguém vai Não, achar. pô, eu procurei, pô. Eu achei procurando, a User's primeiro. Guide to Restructuring the Global Trading System. É porque o pessoal sempre chora que a gente deveria mostrar os links. Tem um link, www.google.com.br. Vou ler amanhã esse texto. Esse é o link. E aí você bota o título, vai ser o vai primeiro aparecer. negócio que vai aparecer. E aí vamos lá, seara dos argumentos merda que você vê as pessoas fazendo no Twitter. Nossa, mas ele tá destruindo o mercado financeiro. Tipo, cara, eu vou mostrar pra vocês o gráfico. Eu até Adoraria. Adoraria, inclusive. tuitei isso, na verdade, né? O gráfico do S&P 500 nos Estados Unidos, que é tipo o Ibovespa de lá, é o índice de ações mais importante. O que é aquele primeiro vídeo ali? Não? A propaganda da nossa marca de camisa, você pode entrar na loja. www.lojanc.com.br, tem camisas muito legais. Mas vamos lá. Cara, ele caiu 3,5% ontem, ele acabou caindo um pouco mais ontem, ele deve cair hoje também, porque a China tá retalhando, mas, mano, ele caiu relacionado a um all-time high, né? Então, aqui, tipo, tava muito alto, tava o dobro do que era em 2018, sendo que em 2018 o nego já falava que tava muito alto. O valuation das empresas nos Estados Unidos tava ridiculamente descolado da possibilidade delas de gerar lucro, né? Então, pra quem não sabe, a forma que você faz o valor, tipo, a coisa teórica que embasa o valuation de uma empresa é o fluxo de caixa dela, então quanto dinheiro ela vai gerar no futuro, só que descontado, né? Então você leva em conta que o dinheiro no futuro ele vale menos do que o dinheiro no presente, você desconta, você chega no valuation. Cara, o valuation das empresas americanas já tava bizarro nessa época de 2018. Agora, Tem muito tempo, meu nobre. Ninguém se importa mais. O mercado é no amanhã. Se hoje caiu, o mundo acabou. Se amanhã subiu, recuperação. é surreal, entendeu? Então, cair 10% não significa porra nenhuma. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Nossa, Significa. Porra, significa pra caralho. produzir Não é bagunça. torradeiras no seu próprio país é inútil. Não é inútil, cara. O produzir torradeira no seu próprio país não é inútil. Por quê? Pra você conseguir produzir a porra de um jato, você precisa ter um arcabouço industrial grande, entendeu? Então, as máquinas que você usa pra produzir a torradeira, ela é um pouco menos complexa do que a máquina que você usa pra produzir uma máquina de lavar, que ela é um pouco menos complexa do que a máquina que você usa pra produzir, sei lá, um carro, que é menos complexa do que a máquina que você usa pra produzir um jato. Então, você vai fazendo essa economia bem robusta, assim, bem... tipo, com fundamentos sólidos, meio que uma pirâmide com a base bem larga, pra lá no topo você conseguir produzir os jatos de sexta geração e etc, entendeu? Então isso é um argumento muito merda. Outro argumento merda, mas o PIB dos Estados Unidos vai... A gente produz jato e mais nada. Cara, o Brasil, velho, esse país, ele não existe. Não, é sério, esse país não existe, velho. A gente produz jato e não produz mais nada. A gente não produz correia de bicicleta. Não, é sério, aquele vídeo do cara que eu mostrei mais cedo, eu vi uma versão maior. O Brasil não produz corrente, cara. O Brasil não produz corrente, pô. Mas a gente produz jato. Que pariu, velho. vai cair. Cara, o PIB per capita dos Estados Unidos é uma coisa tão inacreditável assim. Eu vou mostrar pra vocês. Porque aquela história é literalmente um país que imprime ouro, né? Então não tem motivo pro PIB per capita não ser alto. $80 mil por ano. É o PIB per capita dos Estados Unidos. Então, isso aqui cair pra você aumentar a sua produção industrial é um no-brainer do ponto de vista de pra que verdadeiramente serve a economia, sabe? E eu acho que é uma visão muito miópica de tipo, não, cara, quanto maior esse número tiver, melhor sempre. Quanto maior o valor da bolsa tiver, melhor sempre. Essa é a melhor forma de medir o sucesso. Não é, né? Tem outros indicadores. Aquela linhazinha vai ficar um númerozinho vermelho na sua tela Vai explicar isso pro economista liberal. ali por um dia. É porque essa história, tipo, esse PIB, ele é muito alto por causa de um bando de lixo aleatório que os Estados Unidos produzem, entendeu? Então, tipo, o filme da Marvel contribui pro PIB dos Estados Unidos. E aquela parada... Meu irmão e Christian, o filme da Marvel, ele torna a sua população idiota, sabe? Ele literalmente faz com que a sua população fique pior. Ele corrói a alma do seu povo. E ele não, tipo, é inútil no caso de uma guerra. Então, no mundo espiritual, vamos dividir o mundo em dois, né? Tem o mundo espiritual e o mundo material. Valuation de empresas idiotas que não deveriam existir. Ela sobe um PIB americano. Tipo, sei lá, Teranos. Snapchat, cara. Snapchat no seu auge valia pra caralho. O que o Snapchat produz? Você tá entendendo? Material. No mundo material não serve pra porra nenhuma, que não serve pra guerra, basicamente. Tem duas horinhas de Gun, né? Exato. E no mundo espiritual é uma coisa negativa. Ou seja, cara, você produzir filme da Marvel é ruim pro seu país. Eu sei que eu tô falando uma coisa muito simplificada, é tipo uma heresia pra um economista e tal, mas é verdade. Mas é verdade. Sabe? Pau no economista. Torneiro Mineiro intipou R$10. Bananil não tem munição nem para 5 horas de guerra. Imagine levar o Gen Z milenial e Alfinas pro fronte. Ia ser insalubre. Os 3 geraldos na Itália fizeram mais que todo o atual exército fará. Cara, eu não cogito possibilidade de guerra. Eu acho que qualquer conflito de grande escala aí vai ter guerra civil interna nesse país. Ninguém vai pra guerra, ninguém vai pro front. Sabe? Então É mais que um número, né? A realidade social é mais complexa. É mais complexa do que um número, sabe? Exato. Essa idolatria por PIB é uma coisa recente, assim. Eu acho que PIB é uma estatística que foi inventada, acho que 100 anos atrás, se não me engano. Então, no século XIX, o nego nem pensava em termos de PIB direito, sabe? Até onde eu sei. A economista aí pode me corrigir. Mas, enfim, Não sei, fundamentalmente, o PIB mais importante pro seu país é a parte industrial dele, sabe?
E você trocar esse PIB, que é ridiculamente alto, você troca que seja 20% dele pra você ficar mais perto da China na sua produção industrial, cara, é algo que vale a pena, na minha opinião, entendeu? Pô, cara, já tá mais do que... Pô, todo mundo consegue enxergar a correlação entre capitalismo financeiro e mal-estar social, cara. Isso é a coisa que... É o tema, é o grande ethos da Europa e dos Estados Unidos hoje em dia. Mais clássicos. Números na tela são importantes. Números na tela são o que importa. O resto, foda. Eu quero que a minha carteira de ações se valorize. Pronto, é esse um economista médio vai argumentar assim. Rapaziada, voltando, eles trataram de mais ou menos desse tema, mas o que você acha que gera mais valor para uma sociedade? Um pai de família que tem um bom emprego na indústria, tem um bom salário, consiga sustentar uma casa sustentar a sua esposa, que não precisa nem trabalhar, ela trabalha se quiser, mas não trabalha fora, no caso. E tem 3 filhos, indústria pesada, ele tem um emprego na indústria. Ou tem um bosta na Faria Lima faturando 100 mil reais por semana porque ele faz ele investe, fica especulando. Porque no fringir dos ovos, você vai ter que escolher um ao outro. Essa é a escolha. Essa é a escolha que a América tá fazendo. Só que um lado, o trader, ele é muito mais poderoso do que essa massa de trabalhadores. Então, não é nem trabalhador braçal, eu tô falando trabalhador da indústria. Sabe? O cara pode ser um cara que opera uma máquina muito cara, o cara nunca se sujou, não se suja, é isso. Então, cara, a gente vai ter que guilhotinar o mercado financeiro. É isso. Onde você só consegue ganhar dinheiro especulando é uma sociedade de merda, cara. Os mesmos materiais constroem uma sociedade de merda, decadente, entendeu? Podre. Sim. Você precisa de capacidade produtiva real pra você ter algum grau de saúde e pujança. A gente fica sacaneando essa porra de ser agente chinês, etc. Mas, cara, em parte é uma brincadeira com o fato da sociedade chinesa ser viril e punjante pra caralho, mano. Nego lá é uma sociedade hipermasculina, assim, que os caras vão, empreendem e ganham dinheiro. E não tem muito... Não, eles estão enlouquecendo. Os chineses estão quebrando. É uma sociedade competitiva, verdade, mas o sol não brilha pra todos. Atalho, não tem. Você não tá você não tem. Não é que você. Ah, não, cara, eu preciso de 100 milhões de dólares pra começar um negócio. Não, você só faz as porras e acontece, entendeu? Exato. É um lugar muito. Tá com a cultura. Assim, né? Politicamente tá uma merda, etc. Mas a nível individual, se você ignorar a dimensão do político, cara, é um país bom, entendeu? Não, é uma pressão do cara. Décadas de política de filho único. Esse neto, esse indivíduo, ele tem uma pressão social tão grande que eles estão quebrando. Calma, a China não é um exemplo de virilidade de país, não. Aquilo é um barril de pólvora. Eu vi o Rafael Lima mandou um argumento muito bom uma vez, e ele tá na minha cabeça até hoje. Eu acho que esse argumento ele foi correlacionado com outras pessoas que eu gosto de ver a opinião, Otto Falrice, esses malucos. Num contexto de guerra em que a China manda suas tropas em ondas humanas pra morrer por Taiwan, isso pode gerar uma crise interna naquele país colapsar, sabe? Porque todas as ditaduras são instáveis. Sabe, imagina você mandar e do nada morrem 100 mil jovens chineses. Um país que passou décadas por uma política de filho único. Do nada, 100 mil famílias perderam o seu único filho, sabe? O fim da linhagem de centenas de milhares de famílias. Cara, é muito arriscado. É o último, é o fim de linhagens inteiras. Assim. Sei lá, cara. A gente não tem ainda úteros artificiais pra gerar essa porra. Sabe? Pode dar merda, sabe? Uma guerra pra China pode ser algo muito mais caro do que é pros Estados Unidos, por exemplo. Sei lá. É um argumento que eu levo em consideração em questão de guerra hoje na China. Tem uma atmosfera boa, positiva. A vida de um chinês classe média... que tá na parte da economia que não é ser um escravo, né? Porque na China ainda tem esse problema. Porque tem muita gente que diz que tipo, no interior da China ainda é basicamente comunista. Não, você tá numa das grandes cidades chinesas, você mora em Xangai e você é um cara de classe média, mano. Cidade limpinha, tá ligado? Exato, a vida desse cara é melhor do que o cara classe média nos Estados Unidos, apesar do PIB ser muito mais baixo, entendeu? Porque é isso, tipo, ele não é viciado. Ah, calma lá, porra. Não, calma lá. Os Estados Unidos não absorvem as pessoas mais brilhantes do mundo de graça. Beleza? Ninguém tá indo pra China. Ninguém brilhante tá indo pra China. As pessoas brilhantes vão pra América. Calma. Ninguém quer morar em Xangai. As pessoas querem morar em Nova York. Se é pra você ser rico,
Você tem grana, você quer morar em Xangai ou Nova York? Eu, Nova York. Qualquer dia da semana. Calma. Também não é pra tanto também. Viciado em opioides, ele tem um emprego que é digno, sabe? A cidade dele é limpa, não tem crime. Ele não tá correndo risco de ter que morrer numa guerra que ele vai lutar e vai perder porque ele não tem a base industrial adequada, sacou? Exato. Então, tipo, é isso, a gente fica brincando da China porque a China acertou em algumas coisas, sabe? E o mundo inteiro tem que ficar um pouco mais parecido com a China. Óbvio que não tem que ficar totalmente parecido com a China, até porque nem todo mundo é chinês, né? Se você aplicar o modelo chinês... A China sequer quer exportar o seu modelo pra fora. Essa nunca foi a política, nunca foi o estilo de política da China. Nunca foi. De exportar o seu modelo pra fora. Eles querem submissão de países estrangeiros. Mas eles não querem impor a sua política, a sua ideologia. Eles estão cagando. Eles querem submissão. Eles querem... O Partido Comunista Chinês quer a restauração do mandato do céu. É isso, só isso. Só isso, né? Eles querem tornar a China o centro do mundo de novo. No mundo inteiro, não vai dar exatamente certo, sabe? No Brasil? No Brasil, eu acho que a gente vai ficar um pouco mais parecido com a China em alguns aspectos. Mas não dá pra... O brasileiro é a antítese do Han. Eu não acho que o brasileiro é perfeitamente antítese. Eu acho que tem povos que são mais antitéticos. Tem. Mas o Brasil tá... Ele tá do Ele outro tá lado mais do pra lá espectro. do que pra cá. O Brasil tá bem o oposto do Han. assim. Exato. E aí, uma das coisas que eu tava pensando... Entre Xangai e Nova York, eu escolho Curitiba. É, eu também. Tipo, cara, por quê? Por exemplo, o New York... Eu vou abrir o New York Times aqui, cara, porque eles publicaram uma matéria... Foi o New York Times ou foi a Folha? Que eles estavam falando, tipo... experts dizem que o Trump... A gente viu no Twitter, cara, que era do Financial Ótima Times, eu foto. acho. Era do Financial Times, né? Enfim, era tipo, nossa, experts dizem que esse plano do Trump é uma coisa tremendamente estúpida. Eu fico, tipo, cara, mano, lendo Quais isso aqui, experts? entendendo assim, você fica tipo, cara, é usado. Claramente é usado. Pode dar errado. Eu vou ler, eu preciso ler isso daqui. Eu sou um péssimo economista, mas eu entendo. Quando eu preciso ler um artigo, eu entendo perfeitamente. Então, vou me atolar nessa porra, vou ver se é bom mesmo. Não vai ter vídeo. Não vai ter vídeo. Não vai ter vídeo explicando a política do Trump, beleza? Peço pro André. Só que no caminho que você tava morrendo lentamente. Agora você tá tentando Eu não vou explicar a política econômica do Trump. dar uma reviravolta, entendeu? Ninguém vai assistir essa no YouTube brasileiro. E aí, um dos motivos também que eu acho que tem tanto economista mais normal, assim, criticando tanto o Trump, por causa disso, é porque quando você faz meio que a graduação em economia, você não vira, tipo, um economista de ponta igual esses caras aqui são, igual, tipo, a porra do Stephen Miran, o Yoel Chasford também, você acaba sendo meio que doutrinado no sistema dessa ordem aqui, entendeu? Você Pera, por que eu vou fazer vídeo? Já tem um vídeo desse gringo aqui. Vamos ver o vídeo do gringo lá, deve tá bom. fica, tipo, caraca, a ordem neoliberal é muito foda. Porque ela Se ele só pegou esse artigo e explicou esse artigo e deixou as críticas pro final, é um bom vídeo. Vai lá, assiste lá. tinha um propósito, ela gerou frutos, sabe? Ela acabou dando errado porque criou a China e tal, do ponto de vista estratégico pros Estados Unidos, mas enriqueceu muita gente, tipo, trouxe muitos frutos. Nada nunca atacou tão frontalmente a pobreza no mundo. No assim. mundo, exato. E aí, a ideia de você pensar numa coisa diferente é um pouco herética, sabe? A gente tá fazendo um paralelo do estudante de direito médio no Brasil, que é o seguinte, o estudante de direito médio no Brasil, ele é ensinado a idolatrar a Constituição de 88. Então, quando você é um doutor da lei de ponta, né, um grandíssimo jurista, etc., propõe que talvez a Constituição brasileira tenha que mudar, a maioria dos advogados ficam meio tipo, caralho, você é um herege, sabe? Sim. Negação da realidade. Brasil tem muito doutor. Né? Se eu fosse o Getúlio, mandava. É a heterodoxia, né? E é O por- Trump tá sendo extremamente heterodoxo em termos de política econômica, né? Exato. E pode Pode dar dar errado. fire, pode Pode dar errado. Os Estados Unidos pode se isolar, os Estados Unidos pode perder muita relevância no comércio internacional. Aquilo é improvável porque, cara, todo mundo ainda quer ter acesso ao mercado consumidor americano justamente por causa daquele último gráfico que o pessoal mostrou, né? Qual? O do PIB per capita. Exato, Entendeu? Todo mundo ainda quer uma fatia dessa porra. Então, é uma aposta. Será que os Estados Unidos vai ser atrativo o suficiente pra fazer essas economias do mundo inteiro dobrarem os joelhos e jogarem sobre esse novo ritmo? Tem muita diplomacia envolvida aí também. Até uma certa diplomacia canhoneira, como chegou no século XIX a ser, entendeu? O Reino Unido chegava em Zanzibar, que era ainda era um porto de escravo na época, assim. Ele falava, cara, ó, vocês vão entrar na esfera de comércio britânica. Eu vou comprar a porra toda aí, vocês só vão comprar o que eu oferecer pra vocês. Aí o sultão lá dizendo, não, isso é absurdo, o povo de Zanzibar será independente. E aí, tipo, eles estouravam a porra da cidade com um canhão até o sultão de Zanzibar mudar de ideia. Foi a guerra mais rápida do mundo. Então, Portugal fez isso na Índia também. várias tal. vezes. É diplomacia canhoneira. Isso é uma coisa do século... É a época da Igreja da Navegação. É porque o pessoal Make diplomacia da canhoneira não great chama again. o que o Vasco da Gama fez em Goa de diplomacia canhoneira, Mas mas era o avô disso. Mas enfim, a gente tá voltando pro tempos do mundo tecnicamente. Tempos mais brutais, assim. Então sim, a gente tá voltando a passos largos e o Brasil o Brasil tá completamente, sabe? Imagina uma festa. Nesta festa está tendo uma briga. Tem dois orangotangos brigando lá e as minas estão olhando e quem vencer essa briga vai levar todas as minas. O Brasil é aquele seu amigo que queimou a largada e 10 horas da noite tá completamente, já tá apagado, tá ligado? Já deu teto preto e tá largado no chão. Esse é o Brasil.
Sabe? O Brasil não sabe o que tá acontecendo. É, O Brasil é o Betinha. E depois que os dois orangotangos terminarem a briga, eles vão vir e vão te roubar. do mundo, a gente Vai voltar pra casa sem telefone, sem carteira e sem carro. o E sem tênis. paraíso, o sonho, né? Que inclusive é um motivo pra você usar a geração milênio, o período mais pacífico, mais harmônico, mais otimista, assim, de toda a história da humanidade. Acabou, tá acabando, né? Acabou. Provavelmente vai acabar por causa do tarifato de Trump. Exato. Vai acabar e não há nada que não há nada que ninguém possa fazer, cara. A gente só tá aqui assistindo. E é isso. Torneiro Mineiro tipou R$10,06. Valeu, irmão. Hoje, será engraçado uma guerra entre países com um exército mais novo, aonde não existe patriotismo. Nego nem asterisco vai querer Cara, ser explodido ou tomar uma note por conta de meia dúzia de burocratas. Então, eu tô batendo nessa tecla. Até agora ninguém veio discordar de mim. Eu acho que foi bem sensato nessa minha frase. Esses jovens não vão pra guerra. Esses jovens vão optar por derrubar o governo de seus países do que morrer na trincheira por burocratas que os traíram. Sabe? Porque não faz sentido, sabe? Simplesmente não faz sentido. Vou morrer de graça por causa de burocrata. Eu vou morrer pelo Lula? Esse vai ser o discurso. No Brasil é isso. Pera, eu vou morrer pelo Lula? Não. Vou derrubar o governo desse velho. É isso, sabe? Vai ter revolta? As pessoas vão se revoltar? Torneiro Mineiro intipou R$10,05. Depois que uma vela passou a decidir se a tua empresa vai lucrar no dia ou não, todo o poder passou para a mão de cleptocratas sociopatas, que simplesmente vai ditar a política mundial sem pudor algum. É isso. Preparado pra nova ordem mundial? É isso, cara. Puta, cara. Tá fudido. Valeu, Jimmy Jimmy Milton tipou R$10. Pardo, o que você acha mais viável para o Brasil funcionar? O grande passo, a quietação cultural ou o movimento dos classe média sem pátria? Classe média sem pátria. Primeiro, eu não entendi nada, mas eu tô fazendo suposições aqui. O grande passo, the Great Leap Forward Eu acho que é mais fácil você ter uma revolução vinda da classe média brasileira, uma revolta contra a loucura que a gente tá vendo, porque hoje a gente tá vendo um esmagamento da classe média, sabe? Brutal. Os pobres brasileiros, eles são bestializados, então não espere nenhum tipo de revolta vindo de pobre. A elite brasileira, ela tá encastelada numa loucura woke de 2015 que eles ainda não acordaram pra realidade do mundo. Então, é a classe média que vai se revoltar. A revolta vem da classe média. De novo. Como sempre. Beleza? O Pobs nem sabe o que vai comer amanhã, ele não tá preocupado com isso. E é isso, pessoal. Então eu recomendo fortemente. Sim, a classe média está empobrecendo. Já assistiu o vídeo aqui, o nome do canal. Esses impostos atingem pobre? Seja honesto. Os impostos do painho não atingem o pobre. Eles atingem a classe média. O canal é Money and Macro. E procurem esse paper aqui pra vocês lerem também. E, tipo, pra deixar bem claro, isso tudo pode dar muito errado, tá? Sim. Pode dar muito errado. Inclusive, um dos motivos pelo qual a China conseguiu se industrializar tanto é porque não tem regulação de porra nenhuma na China. Não tem regulação trabalhista, não tem regulação ambiental. The free the market, the free the people. Eles roubam propriedade intelectual como se não fosse nada e tal. Os Estados Unidos ainda tem muita regulação ambiental, ainda tem muita regulação trabalhista, etc. Que pode botar esse plano inteiro de reindustrialização em risco. O Joe Biden tentou fazer um plano de reindustrialização, foi a grande vitória legislativa do governo dele, falhou bizarramente por causa desse tipo de coisa. Então pode dar errado. Mas eles estão tentando fazer uma coisa heterodoxa e com bons motivos, entendeu? Então, seja um pouco mais cauteloso antes de sair criticando o Trump. Outra coisa que fica bem clara aqui no paper do Stephen Miran é que o Trump ele já tinha começado a fazer isso no primeiro mandato dele. As tarifas dele contra a China visavam exatamente isso, né? o que isso visa. Só que eles perceberam que, tipo, se você tarifa a China ela só muda um pouco os países que fazem o comércio e aí a tarifa acaba sendo driblada, entendeu? Então a China faz comércio com o Vietnã pro Vietnã mandar pros Estados Unidos. Faz comércio com o México mandar pros Estados Unidos. E aí o Trump falou, beleza, fazer só contra a China não deu certo, então vamos fazer contra todo mundo. Que mitada. E o Joe Biden, ele continuou o que o Trump estava fazendo, tá? Pra deixar bem claro. Isso não é loucura do Trump, isso é uma coisa que os democratas também percebem. Todo o establishment americano percebe. Por mais que os democratas fiquem falando demagogia. É questão do campo de oposição. Questão do campo de oposição, mas quando eventualmente voltar pro governo, eles provavelmente vão fazer a mesma coisa, sabe? E então, tipo, cara, mais calma antes de criticar. E é isso, pessoal. Valeu. Esse foi o nosso Classe Show de hoje. Muito obrigado por ter... Excelente vídeo. E é isso. Se prepare pro pior. Não é uma dica de investimento. Compre ouro, compre Bitcoin e ações de empresas que fornecem equipamento militar para países europeus e Estados Unidos. Essa não é uma dica de investimento.